Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na J3 News TV. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Este foi um ano de grandes acontecimentos, histórias que emocionaram, surpreenderam e marcaram campos e região. O jornalismo está presente no cotidiano de todos nós, sempre buscando chegar à frente na informação, na conscientização e na parceria com o público. Encerramos 2025 gratos e no Manhã J3 de hoje faremos uma retrospectiva mês a mês dos principais momentos vivenciados. Vamos relembrar? Fica com a gente porque o Manhã J3 está só começando. Mais de 4 mil fiéis participaram da tradicional caminhada em homenagem a Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista. Durante 3 dias, os romeiros percorreram mais de 30 quilômetros do centro de Campos até o santuário, cumprindo promessas e celebrando a fé. A iniciativa, que integra o projeto Caminhos de Fé, também valorizou o patrimônio histórico das 23 igrejas centenárias da região, incluindo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fundada há mais de 400 anos em Donana. Em 15 de janeiro, Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista, foi celebrado com a tradicional caminhada de fé. Há 292 anos, fiéis percorrem mais de 30 quilômetros do centro de Campos dos Goytacazes até o santuário. E neste ano, mais de 4 mil peregrinos participaram da caminhada, cumprindo promessas e manifestando sua devoção. O trajeto marcou um momento de fé e tradição, e a iniciativa Caminhos de Fé, realizada com apoio da Diocese de Campos e do Poder Público, buscou preservar o patrimônio histórico e incentivar o turismo religioso. Na região, são 22 igrejas centenárias que se destacam pela importância histórica e religiosa. A mais antiga delas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fundada há mais de 400 anos em Donana, foi um dos pontos visitados pelos fiéis. Outro templo dedicado a Santo Amaro, construído no século XX, também reforçou o legado religioso local. Os festejos começaram no dia 13 de janeiro e se estenderam por 3 dias, com celebrações na praça em torno do santuário e apresentações de bandas católicas à noite. Em 2025, ano que a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu como ano jubilar, as caminhadas também tiveram o objetivo de evangelização e preservação da fé tradicional. E olha, um incêndio atingiu Capelas das Velas no Santuário de Santo Amaro durante os festejos do padroeiro da Baixada Campista. Ninguém se feriu. As chamas provocadas por um acidente com velas foram controladas pelos próprios fiéis com o auxílio de um caminhão-pipa. Por precaução, a capela foi interditada. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para garantir a segurança. E agora falando de educação, em escolas, a lei número 15.100 de 2025, que restringe o uso de celulares nas escolas, já entrou em vigor, não é? Entrou em vigor no início desse ano. Cada rede de ensino e escola pública ou privada definiu suas próprias regras para essa implementação. A medida foi tomada para proteger a saúde mental e o aprendizado dos jovens, permitindo celulares somente em aulas com autorização do professor ou para casos de acessibilidade, saúde e segurança. Pesquisas mostraram que a maioria da população apoia a restrição, considerando que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico e a interação social. O ano letivo começou com a restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do país. A determinação da Lei Federal 15.100, sancionada no início de janeiro deste ano,
procura limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas, mas permite o uso pedagógico quando autorizado pelos professores. Segundo o Ministério da Educação, o MEC, a medida foi tomada diante das evidências sobre o impacto negativo dos dispositivos no aprendizado. Estudos avaliados pelo MEC apontam que o uso excessivo de telas prejudica o desempenho acadêmico, reduz a interação social e aumentam as chances de depressão e ansiedade entre os jovens. A nova medida já foi adotada em outros países como França, Espanha e Dinamarca. Em Campos, a determinação não foi bem recebida por vários discentes e a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia lançou a campanha Vida Além da Tela para conscientizar sobre os impactos do uso excessivo de celulares. Grande iniciativa aí, não é? Para a nossa educação, muitas pessoas elogiaram e têm colhido aí frutos dessa medida. E um acidente atingiu uma loja no segundo andar de um shopping no centro de Campos, causou pânico na população. 3 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital. O fogo, considerado criminoso, destruiu completamente a loja, mas foi contido antes de se alastrar para outros pontos comerciais. Vamos acompanhar. Em fevereiro, aconteceu um incêndio criminoso no centro de Campos. Uma mulher incendiou uma loja no Campos Shopping. O crime aconteceu na loja de roupas femininas Look da Gata, mas causou danos ainda a outros estabelecimentos no mesmo piso. Um idoso de 79 anos foi internado no Hospital Ferreira Machado, vítima do incêndio. Ele não sofreu queimaduras graves, mas inalou muita fumaça, chegando a precisar sair do local carregado. O crime deixou ainda outras 3 pessoas feridas. Os casos mais graves foram do casal que saiu junto da loja, quebrando a vitrine. O homem de 28 anos sofreu queimaduras de 2º grau. Já a mulher de 26 anos teve queimaduras de 1º grau. 3 dias depois do incêndio, o segundo andar do shopping voltou a funcionar, ainda com algumas lojas fechadas, com resquícios do estrago causado pelo fogo. A mulher suspeita de causar o incêndio foi presa no Espírito Santo. Segundo a delegada Carla Tavares, responsável pela 134 Delegacia de Polícia, Dayana afirmou em seu depoimento que passou a perseguir Késia Monteiro, proprietária da loja incendiada, logo após descobrir supostas traições dela com seu marido. Segundo a versão de Dayana, as traições teriam ocorrido dentro de um presídio quando Késia passou a visitar seu companheiro, também detento, mantendo com ele relações extraconjugais. Seguindo aqui na nossa retrospectiva do ano dos principais assuntos divulgados, das principais coberturas que nós fizemos, foi inaugurada nesse ano a Ponte da Integração que liga São João da Barra a Campos e São Francisco de Itabapoana após mais de 40 anos de espera. A obra, batizada em homenagem ao deputado João Peixoto, veio para facilitar o tráfego de pessoas e também mercadorias, além de impulsionar a economia da região norte fluminense. A cerimônia teve a presença do governador Cláudio Castro, do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e representantes do poder público local. O projeto incluiu a recuperação de rodovias e medidas de segurança para as estradas de acesso à ponte. Que vai ser a união do Porto Central, São Francisco, Campos dos Goitacazes. Neste ano, nós também tivemos a triste notícia do subsíndico Vinícius da Silva Azevedo, de 34 anos, que foi morto a tiros por um morador de um condomínio de Campos dos Goitacazes, no bairro Vila da Rainha. O crime ocorreu após discussão por vazamento de água. O autor foi socorrido e encaminhado à delegacia. O corpo do subsíndico foi sepultado no dia seguinte, com participação de familiares e moradores, e gerou grande comoção na cidade de Campos. E a nova sede da Universidade Federal Fluminense, a UF,
foi inaugurada em Campos no mês de abril de 2025, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do ministro da Educação, Camilo Santana. O investimento foi de cerca de 72 milhões de reais e a universidade passou a contar com 14.500 metros quadrados, 40 salas de aula, 13 laboratórios, biblioteca, auditório, além de áreas de convivência, marcando um avanço na infraestrutura e também no acesso à educação superior na região. Campos já é um grande polo, não é? Universitário e veio para agregar ainda mais e seguimos aí com sucesso na educação. Além disso, neste ano nós também conferimos, que um idoso de 81 anos foi brutalmente atacado por 2 cães da raça Pitbull em maio de 2025, no bairro Calabouço, em Guarulhos. Ele sofreu ferimentos graves nos braços, rosto e pernas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Ferreira Machado, onde ele passou por cirurgia. Os animais, que pertenciam à própria vítima, foram mortos após uma pessoa ainda não identificada efetuar disparos para tentar contê-los. O idoso, que estava internado desde o ataque, morreu dias depois, no dia 4 de junho, em decorrência dos ferimentos. Triste notícia. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho aqui no Manhã J3. Na volta tem muito mais notícia aí da nossa retrospectiva do ano. Quantas coisas fizemos, quantas notícias divulgamos, coberturas, nossos eventos do J3. Não sai daí não, fica comigo, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Manhã J3. Trazendo aí a retrospectiva do nosso ano de 2025, com as principais notícias e coberturas divulgadas, além dos nossos eventos do J3 News, que são sempre sucesso. E agora, falando do mês de junho, a jovem Juliana Marins, de 24 anos, morreu após sofrer um acidente durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. Peritos brasileiros apontaram que ela teria permanecido viva por cerca de 32 horas após a primeira queda, até não resistir aos ferimentos. Vamos acompanhar. Juliana Marins, a brasileira de 26 anos que tragicamente caiu em um penhasco na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada sem vida. A notícia foi confirmada pela família após o 4º dia de intensas buscas. Os socorristas montaram um acampamento avançado próximo à área onde ela estava, dentro do Parque Nacional. Utilizando um drone, a equipe localizou Juliana, que foi encontrada imóvel a cerca de 500 metros abaixo do penhasco. Quando os trabalhos de resgate foram retomados, o corpo de Juliana foi encontrado ainda mais abaixo, aproximadamente a 650 metros da trilha. Natural do Rio de Janeiro, Juliana morava em Niterói e era formada em Publicidade e Propaganda pela UFRJ. Desde fevereiro, ela estava realizando um mochilão pela Ásia, já tendo visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia, antes de chegar à Indonésia. O Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, próximo a Bali, é um vulcão ativo que alcança 3.721 metros de altitude. Sua imponente paisagem, cercada por um lago, atrai turistas de aventura todos os anos. No entanto, a trilha exige preparo físico e resistência, já que parte do percurso se dá em altitudes elevadas, com o ar rarefeito e a necessidade de pernoitar no caminho. Agora, mais uma tragédia, A região foi marcada pelo caso do adolescente de 14 anos que matou os pais e o irmão de 7 anos em Itaperuna. Dias depois, a Polícia Civil concluiu a investigação e confirmou que o triplo homicídio foi premeditado. O adolescente confessou o crime, que também teve a participação da namorada virtual dele, uma jovem de 15 anos apreendida no Mato Grosso. Em coletiva de imprensa realizada na sede da 6ª Região Integrada de Segurança Pública, em Campos, a Polícia Civil confirmou que os assassinatos de Inália de Oliveira Freitas, de 37 anos, Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, foram planejados pelo filho mais velho do casal, de 14 anos, com a ajuda da namorada virtual, também uma adolescente de 15 anos, natural do Mato Grosso. Ambos foram apreendidos. O assassinato do irmão de 3 anos teria sido uma decisão tomada de última hora. Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, que participou da coletiva, o crime que chocou a região teve 2 motivos. O fato de os pais terem proibido o adolescente de viajar para ver a namorada e também por ganância. A adolescente aqui sugere que o outro adolescente
demonstrasse ser homem para vê-la pessoalmente, né, o que sugere uma chantagem emocional para encorajamento para a prática dos crimes. Eles se conheciam há cerca de 6 anos, o relacionamento começou a ficar mais sério no último ano, mas a distância era um fator impeditivo para que eles se vissem pessoalmente. Os pais proibiam esse contato entre eles aqui. Houve também um ultimato acerca do término do relacionamento, caso não se encontrassem pessoalmente. Ultimato esse dado pela própria adolescente. O que reforça aqui a chantagem, e também verificamos conversas sobre obter dinheiro para que ele viajasse. Também foram verificadas conversas sobre métodos de matar, se com arma de fogo, por disparos, né, ou facadas, e qual seria a ordem dessas mortes. Tanto é que nos diálogos eles falam que o pai deveria ser o primeiro a ser executado, até porque é uma pessoa que poderia, de repente, impedir os outros assassinatos. Também conversa sobre como sumiriam com os corpos. Conversa acerca de esconder em local distante, a utilização de cães farejadores pela polícia, sobre picar os cadáveres, queimar e até mesmo dar para porcos comerem, numa demonstração de total menosprezo pela vida humana dos familiares do adolescente. Como também, conversas também de como deixar o irmão caçula longe no dia dos crimes para não ver o ocorrido. Né? Inicialmente, a adolescente ela não queria que matasse o irmão caçula, mas, segundo o relato do próprio adolescente, foi uma decisão que partiu dele no momento ali do cometimento dos crimes. E olha, ainda no mês de junho, o Dr. Herbert Sidney Neves foi homenageado pela Firjan com a medalha Construtor do Desenvolvimento Regional. A honraria, entregue em cerimônia no Teatro Firjan SESI em Campos, reconheceu sua trajetória de 50 anos de contribuição para o crescimento econômico e social da região. Um aprendizado que os livros não ensinam. Foi assim que o Dr. Herbert Sidney Neves definiu sua trajetória empreendedora de 50 anos ao receber a medalha Construtor do Desenvolvimento Regional, concedida pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. A honraria é destinada a personalidades que se destacam pela contribuição significativa ao crescimento econômico e social da região. Para o Dr. Herbert, o reconhecimento chega em um momento especial. Em abril, o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia, o IMEN, completou 50 anos de atuação em Campos do Goytacazes. Hoje, o Grupo IMEN, do qual é diretor-presidente, reúne mais de 20 empresas e conta com mais de 2.000 colaboradores. Olha, eu recebo com muita satisfação, né? E principalmente por encontrar na figura do presidente da Firjan estadual um companheiro que eu diria de nossa tenra juventude, né? E que hoje nós estamos rememorando e, ao mesmo tempo, marcando novas oportunidades de nos encontrarmos, já que aqui foi tão rápida a cerimônia. Porque os 50 anos do IMEN foi um aprendizado que os livros não ensinam, que somente o dia a dia e as dificuldades que encontramos é que vai criando em cada um de nós uma força a mais para alcançar melhores resultados. A Firjan Norte Fluminense destaca a medalha Construtor do Desenvolvimento Regional como símbolo do reconhecimento público a indivíduos com uma trajetória marcada pela contribuição efetiva ao desenvolvimento regional. E na cerimônia de entrega também foi reverenciado o empresário campista Geraldo Pereira Emanuel, fundador da Macterra Construções, que em 2026 completará 30 anos à frente da construtora. Mas assim como o Dr. Herbert, ele também celebra 50 anos de caminhada como empreendedor.
E agora em julho, depois de semanas de incertezas e mobilizações entre gestores, Ministério Público e a Justiça, o governo do estado restabeleceu o cofinanciamento da saúde de Campos. A resolução garantiu mais de 66 milhões de reais anuais para o custeio do Ferreira Machado e do Hospital Geral de Guarulhos, com repasses mensais de quase 5,5 milhões de reais retroativos a janeiro. A decisão revogou o corte feito no mês anterior e devolveu estabilidade ao atendimento de urgência e emergência no município. E agora falando de meio ambiente, uma operação da Secretaria de Meio Ambiente com apoio da Segurança Pública, Defesa Civil e do Grupamento Ambiental fiscalizou a área de Lagoa de Cima após denúncias de moradores. A ação notificou quiosques e construções irregulares em áreas de preservação, além de identificar obras sem autorização e ligações elétricas clandestinas, que colocavam frequentadores em risco. Importante ação realizada. As ações vão continuar nas próximas semanas. Além disso, está em elaboração um plano de manejo para ordenar o uso da lagoa, garantindo preservação ambiental e melhor convivência entre moradores e ecossistema. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Jorge Rangel, a operação tem caráter educativo e vai continuar até que a área esteja totalmente desobstruída. O objetivo hoje é a retirada de cercas irregulares, principalmente cercas de arame farpado, que limitam o acesso à lagoa. Então a gente quer desobstruir o acesso à lagoa. A operação hoje é uma operação conjunta com a Defesa Civil e com a Guarda Municipal, e a gente está com as equipes trabalhando normalmente, a população está recebendo bem a ação. Essa é uma ação que a gente também faz educativa, que a gente está retirando e conversando com as pessoas, que não adianta recolocar cerca, quantas foram colocadas vão ser retiradas, não é isso? E eu acho que a população tem certeza, está absorvendo bem a ação. O subsecretário de Defesa Civil, Major Edson Peçanha, destacou que a ação está sendo realizada em etapas, começando pela retirada das cercas. Toda ação em Lagoa de Cima, a gente quer fazer o melhor para a população em geral, os moradores daqui, a população de campo que usufrui, principalmente no período de verão. Nós estamos querendo fazer o melhor, um resultado que seja satisfatório para ambas as partes, para o município e para os moradores aqui de Lagoa de Cima. A cerca de arame aqui é irregular, não tem acesso para os visitantes, os turistas que vêm para cá, porque é essencial isso, etapa, então é isso que nós estamos fazendo nessa primeira etapa de desmontar as cercas que foram feitas irregulares. Tem construções bastante irregulares, porque do asfalto para a margem da lagoa não era para ter nenhuma construção. Mas essa parte das outras edificações já consolidadas vai ser uma outra etapa para essa desocupação. Segundo a Prefeitura, está em elaboração um plano de manejo para ordenar o uso da região. A medida busca equilibrar preservação ambiental, turismo e a organização dos proprietários, que poderão ser regularizados e contribuir com tributos municipais. E agora a gente não pode esquecer, gente, do Morango do Amor. Se tornou fenômeno no TikTok e viralizou nas festas aqui do nosso interior. O doce, versão do clássico, Maçã do Amor, fez com que confeiteiras relatassem faturamento semelhante ao da Páscoa. Grande faturamento anual. Além da versão original, surgiram variações com uva, mousse de maracujá, pistache, incluindo formatos para comer de colher. O tema também gerou vídeos viralizados de desastres culinários, é claro, aí gerando grande comédia, os chamados morango do ódio, daqueles que tentaram reproduzir Morango do Amor e acumularam milhões de visualizações. Delicioso, quem não teve oportunidade de experimentar, passou aí a leva do Morango do Amor, quem sabe ano que vem volta, gente? Marcou o nosso ano de 2025. E agora, mudando de assunto, 3 pessoas morreram após o carro em que estavam capotar em Sapucaia, aqui em Campos. O veículo teria caído em um valão próximo a uma usina. As vítimas, 2 homens e uma mulher, ainda não foram identificados. Peritos da Polícia Civil foram acionados para investigar o acidente, enquanto a Polícia Militar confirmou a ocorrência à delegacia de plantão. Um caso aí que gerou grande repercussão.
Agora, falando de Brasil, mais uma vez, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da inauguração da usina termoelétrica GNA, esteve aqui na nossa região, no Porto do Açu, em São João da Barra. O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outras autoridades. A nova usina tem potencial para impulsionar a produção de energia na região norte fluminense. Vamos acompanhar. A solenidade, que aconteceu às 11 da manhã, celebrou o início das atividades da maior e mais eficiente usina termoelétrica a gás natural do país. A GN2 tem potencial para abastecer aproximadamente 8 milhões de residências. O setor privado é a demonstração que o Brasil dialoga com o mundo. O presidente Lula é um líder aberto ao diálogo e que isso atrai investimento, atrai credibilidade para o Brasil. São mais de 7 bilhões em segurança energética no Brasil. A inauguração aqui em Porto do Açu, da termoelétrica da GNA 2, com 3 gigawatts, hoje 1,7 gigawatts, já tinha 1,3, é a demonstração clara de que o Brasil voltou a receber investimentos internacionais de forma vigorosa, graças ao diálogo do presidente Lula com todo mundo. O empreendimento integra o novo programa de aceleração do crescimento do governo federal e recebeu investimento da ordem de 7 bilhões de reais. Durante sua fase de construção, a obra gerou cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. A GN2 entra oficialmente em operação comercial a partir do dia 31 de maio deste ano e, junto à GN1, posiciona o Porto do Açu como o maior polo de geração a gás natural da América Latina. O projeto também é estratégico para a segurança energética nacional e para o avanço da transição energética no país, ao oferecer uma fonte mais limpa e firme de eletricidade. Grande inauguração, não é? Com grande potencial aí para a nossa região, para Campos e região, tanto para o potencial econômico, também social, cultural, sabemos, né, do nível de importância. E agora o sargento, da Polícia Militar, Igor dos Santos Costa, foi morto durante uma tentativa de assalto em um bar no Parque Prazeres, em Campos. Essa notícia aí gerou grande repercussão e comoção, O militar não estava em serviço, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no Hospital Ferreira Machado. Um dos suspeitos foi preso em novembro, no Rio de Janeiro, durante a Operação da Lei Seca. Igor dos Santos era terceiro sargento, lotado no 6º Comando de Policiamento de Área. Estava de folga quando 2 criminosos armados chegaram ao local em uma motocicleta. Os assaltantes renderam clientes, subtraíram celulares e em seguida bateram na porta do banheiro. Ao sair, o sargento se deparou com um dos criminosos armado. Segundo testemunhas, ele se identificou como policial e tentou reagir, entrando em luta corporal com o suspeito, mas acabou sendo alvejado no tórax. Igor foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Ferreira Machado, mas já chegou à unidade sem sinais vitais. A Polícia Militar lamentou a morte do sargento Igor dos Santos Costa, que estava na corporação há mais de uma década. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, em decisão que impactou o comércio entre os dois países. Alguns produtos foram excluídos da taxação. A medida foi oficializada por decreto executivo e entraria em vigor 7 dias depois. Logo após iniciar o segundo mandato em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou uma guerra comercial elevando tarifas sobre dezenas de países, alterando algumas delas e concordando com uma série de acordos comerciais provisórios. A economia suíça encolheu no 3º trimestre na taxa mais acentuada desde o auge da pandemia de Covid-19 em 2020. O governo atribuiu a contração principalmente a uma queda na produção da indústria química e farmacêutica, apontando para a volatilidade no comércio exterior ligado às novas tarifas dos Estados Unidos. Na Ásia, a economia japonesa também contraiu no 3º trimestre,
As quedas nas exportações e no investimento residencial privado foram os principais fatores. Economistas também atribuíram o fraco desempenho da economia do México à política comercial de Trump, que afetou negativamente a confiança empresarial e os investimentos. Entre agosto e meados de novembro, as exportações de café do Brasil para os Estados Unidos estiveram sujeitas a uma pesada tarifa de 50%. Apesar da queda, os Estados Unidos foram o maior importador de café brasileiro nos primeiros 11 meses deste ano. Já no final do mês de agosto, aqui em Campos, 2 criminosos realizaram um assalto a uma lotérica no centro da cidade. Suspeitos levaram malotes com aproximadamente R$77 mil. Um dos participantes foi preso em casa, sem dinheiro, e teria afirmado estar com um comparsa, não é? O crime provocou grande movimentação policial e congestionamento no trânsito local. Vamos acompanhar. Um assalto foi registrado em uma loteria localizada na esquina da rua Teotônio Ferreira de Araújo com a rua João Pessoa, em Campos dos Goytacazes. Imagens do ocorrido foram compartilhadas nas redes sociais. De acordo com informações, 2 criminosos tentaram fugir em um veículo, mas não conseguiram dar a partida, possivelmente devido a um problema mecânico. Sem sucesso na fuga, os suspeitos abandonaram o carro e seguiram a pé antes da chegada da polícia militar, que foi acionada rapidamente e chegou pouco tempo depois ao local. Os assaltantes conseguiram levar os malotes da loteria, totalizando pouco mais de R$100 mil, segundo as primeiras informações. No dia 29 de agosto deste ano, um dos criminosos foi preso no bairro Codinha, em Guarulhos. De acordo com investigações da Polícia Civil, foi apurado que a quantia roubada foi de R$77 mil. A delegada titular da 134ª Delegacia de Polícia forneceu detalhes sobre o envolvimento do homem preso no crime, incluindo seu depoimento. As investigações também revelaram novos elementos sobre o planejamento do assalto. Segundo a delegada, foram utilizados 2 veículos no crime e uma placa de outro carro foi roubada para dar suporte à ação. Um dos veículos usados foi furtado em Macaé. E agora vamos falar do caso Nolita, que gerou grande repercussão também durante esse ano, aqui na nossa retrospectiva de 2025. Uma operação de grande impacto marcou combate ao tráfico de drogas em Campos no mês de setembro deste ano. Policiais civil e militar prenderam o filho do traficante conhecido como Nolita, apontado como sucessor no comando do tráfico na comunidade do Parque Santa Rosa, em Guarulhos. O suspeito, de 24 anos, foi preso em casa durante uma ação conjunta que cumpriu mandados de busca e apreensão. A companheira dele também foi detida. As investigações avançaram para a divulgação de um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando criminosos armados ameaçando facções rivais. Durante a operação, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, celulares, joias e material usado no tráfico. A facção é conhecida pela violência e por ataques que contribuíram para o aumento da letalidade em Guarulhos. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no Manhã J3 de hoje, na nossa retrospectiva 2025. Tem muito mais informação aí para você, para a gente relembrar como é que foi este ano. Voltamos já já, não sai daí não. Estamos de volta, com o nosso Manhã J3, falando da nossa retrospectiva 2025. Infelizmente, tivemos um ano marcado por muitas tragédias e falando de mais uma delas, é uma tragédia na Baixada Campista no mês de outubro. Morreu na madrugada do dia 16 o bebê de 10 meses atacado por um cão da raça Pitbull. O irmão de 2 anos e a babá também foram feridos, mas receberam alta. Em outubro, um bebê de 10 meses ficou em estado grave após ser atacado por um cão da raça Pitbull, na localidade de Mussurepe, em Campos. O caso também deixou feridos o irmão da criança de 2 anos e a babá de 29 anos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o destacamento de Farol de São Tomé foi acionado por volta das 8h40 da manhã. Diante da gravidade dos ferimentos do bebê, o socorro foi feito diretamente para o Hospital Ferreira Machado. Em nota, o hospital informou que o bebê sofreu mordidas na cabeça, face, abdômen, tórax e pernas. Em estado grave,
o bebê passou por cirurgia. O irmão, de 2 anos, teve uma mordida leve nas costas, fez curativo, foi medicado e recebeu alta. A babá, que também foi mordida na panturrilha direita, fez sutura e curativo, tomou vacina antitetânica e recebeu alta. O corpo do bebê José Henrique Monteiro de Souza foi sepultado em Mussurepe, na Baixada Campista. Ele morreu no Hospital Ferreira Machado, onde estava internado. O cão foi recolhido ao Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Campos. O animal foi monitorado por uma equipe médica veterinária, conforme o protocolo de vigilância da raiva. Sempre triste, não é? Quando falamos de notícias que envolvem bebês, triste tragédia. Olha, a Operação Contenção marcou outubro de 2025 com uma das mais intensas no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Realizada nos complexos do Alemão e da Penha, a ação contou com cerca de 2.500 policiais e a maior e mais letal do estado. Foram cumpridos 20 dos 100 mandados de prisão, mas ao menos outras 15 pessoas que eram alvos das ordens judiciais foram mortas durante a ação. Ao todo, 113 pessoas foram presas, sendo que as demais detenções foram feitas em flagrante e mantidas após audiência de custódia. O Estado reconhece 121 mortos, incluindo 4 policiais, mas organizações da sociedade civil estimam que o número já ultrapasse 130 pessoas. A Operação Contenção se torna, assim, um dos capítulos mais violentos do combate ao crime organizado do Rio em 2025. E o grave acidente entre uma van e um caminhão, registrado no dia 29 de outubro no quilômetro 42 da BR-101 em Campos dos Goytacazes, voltou a ter desdobramentos. A Polícia Civil informou que o motorista envolvido já foi identificado e ouvido. Rumores de que ele seria menor de idade foram descartados. O inquérito foi concluído e encaminhado para o relatório final. O motorista deverá responder por homicídio culposo na direção do veículo. Segundo o delegado da 146DP na delegacia de Guarulhos, Ronaldo Cavalcante, ele teria afirmado ter perdido o controle do caminhão, atravessado a pista e atingido a van. O condutor disse ainda que saiu do local devido à multidão que teria tentado linchá-lo, segundo suas palavras. 10 pessoas foram socorridas, sendo 2 fatais. A batida interditou a pista sul da BR-101 por horas, com o trânsito desviado por via paralela até a liberação total. Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate cuidaram do atendimento às vítimas e da organização do tráfego. E agora falando de cultura, o Dia Nacional da Cultura teve um sabor especial em Campos este ano. No dia 5 de novembro, a cidade celebrou a reabertura do Palácio da Cultura após 11 anos de espera. O espaço passou por um processo de revitalização e retorna totalmente preparado para receber exposições, apresentações, atividades educativas e iniciativas de inovação. O Dia Nacional da Cultura teve um sabor especial em Campos neste ano. O dia 5 de novembro de 2025 ficou marcado na cidade com a data de reabertura do Palácio da Cultura após 11 anos de espera. O espaço passou por um processo de revitalização e agora retorna à população totalmente preparado para receber exposições, apresentações e novas atividades educacionais e de inovação. O prédio agora abriga o Centro Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a sede da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e seus programas. Mais ciência na escola e Startup Campus, além da Escola de Formação de Educadores Municipais. A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima também retornou ao local, restabelecendo no Palácio um polo de cultura e gestão cultural do município. A reinauguração também contou com a programação da 6ª edição do Festival Doces Palavras, que aconteceu entre os dias 5 e 9 de novembro. Com as obras, foram criadas e reformadas salas administrativas, espaço de atendimento, salas de reuniões, mini auditório e áreas destinadas a coworking.
A biblioteca, com sessão infantil e um espaço para exposições também integraram as intervenções. Além disso, o prédio recebeu ambientes específicos para capacitação, uma sala de treinamento destinada a profissionais da rede municipal e a cursos abertos à comunidade. Com a inovação para uso público e de lazer, foi construída uma pista de caminhada que contorna a estrutura. A combinação de espaços administrativos, formativos e culturais visa ampliar a oferta de serviços à população e transformar o equipamento em polo de convivência e atividades pedagógicas. Que alegria, né? A reabertura do nosso Palácio da Cultura, que seja sede, né, de muitos eventos envolvendo a educação e cultura do nosso município, que estamos cada vez mais carentes, e é bom termos, né, esse contato direto. E olha, 3 tornados foram confirmados no oeste de Santa Catarina no dia 8 de novembro de 2025, atingindo os municípios de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes. O fenômeno foi constatado por radar, inspeções em campo e registros fotográficos. E foi gerado, né, pela passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico Sul. No litoral sul, municípios foram atingidos por chuvas intensas com acumulados expressivos em poucas horas. Os tornados de curta duração provocaram danos intensos e localizados, segundo o padrão característico deste tipo de fenômeno. E agora falando da COP30 sediada aqui no Brasil, né? A COP30 terminou em Belém com avanços pontuais e uma lista de pendências que voltam às negociações no ano que vem, 2026. Um dos principais resultados foi a adoção de um conjunto comum de indicadores para a meta global de adaptação, marcando a primeira vez que as conferências do clima chegam a um acordo sobre como medir o preparo dos países diante de eventos extremos. Outros pontos, porém, ficaram sem resposta. O texto final não incluiu compromissos sobre combustíveis fósseis, não definiu como reduzir a distância entre promessas e necessidades para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius e avançou menos do que o esperado no financiamento para a adaptação, considerado decisivos para países em desenvolvimento. Respostas necessárias, não é? Muito esperadas aí pela população, né, mundial, que não tiveram respostas. Vamos aguardar o próximo ano para ver como será. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do ex-presidente já no início de novembro deste ano, apontando violação, né, da tornozeleira eletrônica e suspeita de tentativa de fuga. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. 3 dias depois, na terça-feira, dia 25, o STF decretou o trânsito em julgamento da ação por tentativa de golpe de Estado, determinando que o ex-presidente Jair Bolsonaro começasse a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Segundo a denúncia, ele liderou uma organização criminosa voltada ao golpe de Estado, articulou ataques às urnas, incitou intervenção militar e teria utilizado estruturas do Estado, como o PRF e a BIM, para interferir no processo eleitoral e disseminar informações falsas. Aliados teriam financiado acampamentos golpistas e buscado apoio das Forças Armadas para manter o ex-presidente no poder. As investigações apontam também a elaboração de uma minuta golpista do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa assassinatos de autoridades. Neste ano também tivemos aí um assunto que dividiu opiniões, viu, gente? O Conselho Nacional de Trânsito, CONATRAN, aprovou resolução que permite obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, sem aulas obrigatórias em autoescola. Agora, o exame de direção pode ser feito diretamente com custos que podem chegar a R$5 mil. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação, enquanto 30 milhões têm idade para tirar a CNH, mas ainda não emitiram. Aí nos próximos meses e anos veremos, né, a repercussão dessa medida. O deputado estadual Rodrigo Bacelar foi preso preventivamente no dia 3 de dezembro deste ano durante a Operação Unha e Carne da Polícia Federal, que investiga vazamento de informações sobre a Operação Zargum, que prendeu o deputado TH Joias.
Ele foi liberado na noite do dia 9 de dezembro, após decisão do STF, que substituiu a detenção por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos acompanhar. O deputado estadual Rodrigo Bacelar deixou a prisão na noite de terça-feira de 9 de dezembro, horas após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou a substituição da detenção por medidas cautelares. Entre as medidas está o uso de tornozeleira eletrônica, já colocado no parlamentar ainda na Superintendência da Polícia Federal, por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária, que também realizaram o exame de corpo de delito. De lá, Bacelar foi para sua casa. Bacelar estava preso desde 3 de dezembro, acusado de vazar informações sigilosas da Operação Zargum, que resultou na prisão do ex-deputado T.H. Joyce, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. A soltura ocorre após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votar pela revogação da prisão do parlamentar. Foram 42 votos a favor, 21 contra e 2 abstenções. A decisão foi publicada no Diário Oficial e comunicada ao STF, que acatou o pedido, mas impõe restrições. Bacelar foi preso pela Polícia Federal dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio, após ser chamado para uma reunião durante a operação. A Polícia Federal apreendeu R$90 mil no carro do deputado. Ele nega as acusações e afirma que não praticou nenhuma conduta para obstruir investigações. E olha, nesse mês de dezembro teve estreia, viu? Do meu programa, o Programa da Gabi, com 30 minutos semanais de conteúdo inédito, trazendo notícias, espaços para as marcas e tudo que o público adora. O programa une informação, criatividade e liberdade, com muito conteúdo exclusivo para os espectadores. Você confere todo domingo ao meio-dia, episódios inéditos aí, também com algumas retrospectivas aí durante a semana. Então eu te espero, viu? Domingo já tem programa inédito. E a gente não poderia deixar de falar dos nossos eventos, né? Os eventos do J3 News, que foram um grande sucesso e marcaram, como sempre marcam, a população aqui da nossa região. J3 One Fest, o nosso arraiá J3 News, além da nossa festa tão esperada de 13 anos, que mais uma vez foi um grande sucesso e badalou a nossa cidade. Vamos acompanhar. Neste ano, o J3 News promoveu grandes eventos que reuniram a comunidade e marcaram o calendário da cidade. Entre eles, o J3 One Fest, o arraiá J3 News e a festa de 13 anos do J3 News. Momentos que combinaram esporte, cultura, solidariedade e celebração. O J3 One Fest, agora consolidado no calendário anual, não foi apenas uma promoção do esporte e da qualidade de vida em Campos. O festival reuniu mais de 1.000 participantes em diversas modalidades de corrida, mostrando que entretenimento e apoio empresarial são fundamentais para grandes eventos. Segundo o diretor-geral do J3 News, Fábio Paes, a primeira edição nasceu grande e se tornou um verdadeiro marco para a cidade. Nasceu grande já esse evento, né? Fica feliz, uma das maiores corridas da cidade, da região. E não é só uma corrida, é um festival. Então, além da prática de esporte, a gente trouxe a família junto. Porque às vezes o atleta ele corre muito sozinho, ele é muito solitário. E quando você faz um evento para a família, para o pet, a gente envolve muito mais gente. Então a gente fica muito feliz com esse resultado. No lado esportivo, mais de 25 troféus foram entregues aos vencedores das categorias gerais e por faixa etária, que iam de 18 a 60 anos, além de medalhas para todos os participantes. O percurso também proporcionou uma viagem pelo patrimônio cultural de Campos, tornando a corrida uma experiência única. Enquanto os corredores disputavam 3 e 6 quilômetros, o evento também ofereceu atrações para crianças, pets e público em geral, garantindo uma manhã de lazer e diversão para toda a família. A gerente de eventos do J3 News, Gerlane Lírio, destacou a importância de levar o evento para a população, enquanto a diretora administrativa do Grupo Imine, Marta Henriques, reforçou o papel da corrida na promoção da saúde e qualidade de vida. O J3 botou seu nome na rua novamente e agora botar para a população toda estar participando, um evento para todos. Ponto do Centro Cultural tá ali tocando, na Praça São Salvador tem a Lira de Apolo nos apoiando, no Cais da Lapa, um saxofonista que tem tudo a ver com o Cais da Lapa, né? E a gente encerra aqui, próximo ao Colégio Batista, na reta final, com uma banda de samba, né? Com uma marchinha de carnaval. É muito gratificante, eu estou muito feliz. E isso não foi pensado por uma pessoa. Então a equipe J3 News ela está de parabéns.
A J3 News também se destacou, arrecadando 1,5 tonelada de alimentos para a Casa Horizonte. Além disso, 13 instituições de caridade do município montaram barracas para destinar toda a arrecadação aos seus projetos sociais. Fábio Paes ressaltou que a ideia do evento sempre foi unir solidariedade e cultura na cidade. A gente está ocupando um local belíssimo, que é o Vila Maria, e entregando para a sociedade algo inovador, ousado e ao mesmo tempo tradicional, porque o objetivo nosso é resgatar um pouco daquele espírito dos festivais da Coesa, que a gente tinha todas as instituições de caridade juntas, fazendo uma festa linda. E a gente está fazendo aqui. Todas as principais instituições estão aqui com a gente, e a gente tem certeza que a noite é linda, vai ficar marcado e entrou definitivamente no nosso calendário de eventos. O diretor clínico do Hospital Dr. Beda, Diogo Neves, contou como surgiu a Casa Horizonte, enquanto a gestora da UTI neonatal e pediátrica Nicola Albana, Laura Dias, falou sobre a importância da solidariedade para a transformação de vidas. A sociedade, de uma maneira geral, ela tem que fazer isso, ela precisa ser solidária. E nós nascemos solidários, nós queremos ser solidários. Então a gente quer participar o tempo inteiro, a gente quer mostrar para a sociedade também que a solidariedade pode partir de qualquer ser humano. A gente esteve no Hospital de Barretos, conhecemos várias casas de apoio a paciente oncológico e nisso surgiu a vontade de replicar esse modelo aqui na nossa região, porque Campos sempre foi um polo de tratamento oncológico e assim, a radioterapia, a grande maioria dos pacientes da região norte e região dos lagos, litorânea, eles acabam vindo para cá. E muitos deles não têm aonde ficar durante o tratamento. E é um tratamento que é prolongado, principalmente tratamento de radioterapia, né? E a gente via muitas vezes o paciente fazer o tratamento muito cedo e ter que esperar outras pessoas acabarem. E a pessoa ficava assim na praça, ali, às vezes deitado, sem ter o que comer. E assim, a gente conseguiu idealizar uma casa. Aqui atrás a gente tem a barraca da Casa Horizonte, tem 2 pessoas que foram muito importantes para a realização desse projeto. A Simone, assistente social, a Érica, que ajudou a divulgar e a conseguir parceiros na época, uma coisa que era muito difícil, porque não era uma coisa ainda tangível, né? Era um sonho, era só uma ideia. E hoje é uma realidade, e hoje a gente vê isso concretizado através dessa festa aqui grandiosa, onde vários outros parceiros que têm os mesmos objetivos que a gente estão aqui com a gente partilhando dessa vontade de fazer melhor. O Arraiá contou com 26 patrocinadores e um apoiador, que tiveram ampla visibilidade nas redes sociais, na TV, no site e no jornal impresso, associando suas marcas a um projeto de impacto social. Com centenas de participantes, o evento provou que solidariedade e cultura podem caminhar juntas. Os alimentos e donativos arrecadados foram destinados à Casa Horizonte, espaço mantido com o apoio do Oncobeda, para acolhimento de pacientes do SUS em tratamento oncológico e nefrológico. Primeiro, parabenizar o J3 News, né, pela iniciativa. A festa estava lindíssima, né, muito animada, muito bem frequentada. E o resultado é isso aí, né? Uma grande quantidade de alimentos arrecadados aqui para casa. Vai ajudar muito, sempre ajuda, qualquer tipo de ajuda é bem recebida aqui por todos nós, independente de onde parte, né? De uma pessoa, de uma empresa, do poder público que não contribui com a gente, mas está aqui. Alguém de alguma forma se sensibilizou e fez as doações que vão ajudar muitas pessoas que frequentam e que precisam dessa casa para fazer seu tratamento. Para Marta Henriques, o Arraiá Solidário foi muito mais que uma festa, mostrando como pequenas ações podem gerar impacto social e políticas públicas maiores. O mais importante é entender que a gente fomenta a demanda, né? Essa necessidade que as pessoas até têm de ajudar o próximo, mas muitas vezes não sabem como ajudar. Então, quando você levanta essa bandeira, você faz um Arraiá Solidário, você investe em cultura e traz a sociedade para perto para ver como ela pode ajudar, auxiliar e entender qual é o trabalho que nós fazemos, que muitas vezes fica só nos nossos muros. E lá fora ninguém entende toda essa necessidade desse paciente oncológico e o paciente nefrológico também. São 2 especialidades que têm uma carência muito grande, porque normalmente essas pessoas param de trabalhar,
param a sua vida laborativa, a sua vida ativa, né, em decorrência das próprias comorbidades, da própria patologia, e é necessário que outros o ajudem. Né? Porque não adianta você ter Bolsa Família, ter Bolsa não sei o quê. A população, a comunidade onde estamos inseridos, tem que participar desse processo, até para poder ajudar lá na frente e brigar por itens maiores, por necessidades outras. Porque o que a gente faz aqui é muito pouco, diante de toda uma necessidade que um ser humano acometido num tratamento de radioterapia ou de hemodiálise ou de quimioterapia, ele necessita. Ele vai ficar, no caso da nefrologia, até conseguir um transplante. No caso da quimioterapia e radioterapia, pode durar 1 ano, 2 anos, alguns meses, e ela passa a ter assim, algumas dificuldades de alimentação, algumas dores. Eu acho que isso é o mínimo que a gente faz ao arrecadar, porque realmente, como eu falei, existem outras necessidades, necessidade de passagem, de locomoção, de vestimenta. Então, trazendo a sociedade entende qual é o trabalho que é feito dentro do Grupo IMNE, uma instituição privada que também se preocupa com os pacientes que nós acolhemos do Sistema Único de Saúde. O sucesso do J3 One Fest foi tão grande que ainda neste ano houve uma segunda edição, reunindo mais de 2.000 participantes e 5.000 pessoas no quadrilátero histórico de Campos. Famílias, amigos, autoridades e pessoas de todas as idades viveram histórias de emoção e superação, unindo esporte, lazer e saúde. E mais uma vez, o J3 News brilhou com a comemoração de 13 anos, reunindo cerca de 1.500 convidados na usina do Queimado. A decoração assinada por João Ibrahim destacou a estética industrial do espaço e se harmonizou com elementos da natureza, criando arranjos que encantaram a todos. Passagens iluminadas com efeito infinito conduziam os convidados, que entravam no evento com tecnologia de reconhecimento facial, refletindo inovação e sofisticação. Em 2026, a gente se encontra de novo para celebrar, transformar e viver momentos que marcam a nossa cidade. J3 News também destacou o que foi notícia para o Hospital Geral Dr. Beda e outras empresas que fazem parte do Grupo IMNE em 2025. O repórter Ocinei Trindade fez um resumo. Vamos acompanhar. São 365 dias de muito trabalho nas 20 empresas que fazem parte do Grupo IMNE. Em 2025 não foi diferente. Só em dezembro aconteceram vários eventos. O mais recente foi a certificação de acreditado pleno para o Beda e outras 5 empresas, concedida pela Organização Nacional de Acreditação, maior referência na América Latina em acreditação da área de saúde. O Grupo IMNE teve seu início em abril de 1975. Naquela ocasião, nós implantamos o primeiro serviço de medicina nuclear na região. Posteriormente, foi implantado o primeiro ultrassom da região. Logo a seguir, nós colocamos a hemodiálise, também primeira da região, e assim, num período de 50 anos, completados em abril de 2025, nós estivemos sempre na vanguarda em termos de lançamentos do que a boa medicina requer. Em dezembro, a Casa Nicola Albano completou 1 ano de atividades e teve festa natalina com Papai Noel e grupo teatral. O Centro Nicola Albano, UTI Neonatal e Pediatria, completou 31 anos e ganhou a publicação de um livro. Eu não sabia que a gente ia construir tanta coisa. Eu não sabia que a gente ia fazer tanta coisa. Nós estamos escrevendo um livro que comemora os 30 anos dessa UTI, os 31 anos dessa UTI. E assim, é surpreendente a quantidade de
de processos e trabalhos que nós fizemos nessa região e da assistência que a gente hoje pratica para esses bebês. Então é muito gratificante. Nós atendemos em torno de 13 mil crianças nessa região e a gente atende a uma região, a gente não atende uma cidade. O Plano de Saúde ASES possui há 15 anos um programa de prevenção de doenças. Todos os meses, diferentes palestras gratuitas envolvem pacientes e pessoas da comunidade. Em 2025, foram mais de 10 eventos. Diferentes campanhas mensais reuniram profissionais médicos e pesquisadores em diferentes áreas. Urologia, oftalmologia, ações de prevenção ao câncer de mama, palestras, programas e entrevistas de televisão com a mastologista Maria Najimi, desfile de modas com pacientes que venceram o câncer ou que estão em tratamento. O evento confirma que essas mulheres são grandes estrelas. Outubro também se comemora o Dia do Médico. Neste encontro no B Prime, vários deles celebraram a data e disseram o significado da profissão. Em 2025, o jornal J3 News e a J3 News TV divulgaram diversos investimentos e eventos científicos do Grupo IMNI. Além de profissionais renomados, a tecnologia também foi destaque este ano. A Clínica Excelência trouxe equipamentos de última geração, incluindo os aceleradores R-Cron DL e Sonic DL, aliados à inteligência artificial, permitindo a aquisição de imagens de alta definição em menor tempo. O Oftalmo Prime se consolidou com tecnologia e corpo clínico especializado no Hospital da Visão. O Oncobeda realizou um tratamento inédito de tumor intraocular na América Latina, com tecnologia Halcyon, acelerador linear de última geração disponível em Campos. O Halcyon ele representa um grande avanço no tratamento da radioterapia no nosso centro. Ele confirma a nossa vocação de oferecer o que tem de melhor no tratamento oncológico para as pessoas que nos procuram. E quando a gente inicia o Halcyon, a gente começa a oferecer, nós temos a possibilidade de oferecer aos nossos pacientes técnicas que não vinham sendo feitas, técnicas em que os pacientes tinham que procurar outras cidades para realizar. O Hospital Dr. Beda é um dos poucos do Brasil com eletromedicina que conecta serviços por meio da plataforma Integrare. Mais de 300 cirurgias robóticas fazem parte da marca do Centro Cirúrgico do Hospital Dr. Beda. Algumas cirurgias inéditas, como adenomiose grave, encontro de cientistas e pesquisadores no 2º simpósio de genética promovido pelo laboratório XY Diagnose. Palestrantes de diferentes lugares do país e também do exterior participaram do evento em Campos. 2025 também foi o ano do 3º Simpósio Internacional Fluminense de Oncologia em Campos dos Goitacazes, um dos mais relevantes eventos científicos da área de saúde no Sudeste. O encontro realizado no Teatro Trianon contou com palestrantes renomados que discutiram o avanço no combate ao câncer. 2025 também marcou os 50 anos do Grupo IMNI. Em 1975, foi inaugurado em Campos o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia. As 5 décadas do IMNI não foram lembradas com festa, mas com muito trabalho em todas as empresas do grupo. São mais de 2.000 colaboradores trabalhando. O objetivo é oferecer o melhor aos pacientes e aos usuários dos serviços de saúde do IMNI. E em 2026 tem muito mais a ser feito. Esse ano, a importância maior é o fato do Grupo IMNI estar comemorando 50 anos de existência. De 1975 até hoje, são 50 anos de histórias de sucesso, realizações, e trazendo para o cenário campista a inovação, tudo que há de melhor nos grandes centros, nos grandes hospitais. Há pouco eu estava comentando sobre as nossas histórias, a nossa formação e como nós chegamos até aqui. Pela própria necessidade, pelas demandas de uma cidade, de uma região, nós fomos criando não só estrutura física, trazendo tecnologia, mas junto com ela, profissionais médicos e equipe multidisciplinar capacitada e com conhecimento para executar essa tecnologia.
E essa tecnologia, junto com esse RH, é que realmente traduz a história de sucesso do Grupo IME. Porque não é só aquilo que a gente exterioriza, não é só a beleza dos prédios, mas é a certeza de profissionais experientes, de fluxos bem distribuídos e continuados, confeccionados através de uma realidade e de uma formação e capacitação de toda uma equipe administrativa, multiprofissional e dos profissionais. Isso tudo faz a grande diferença das nossas unidades na nossa região norte, noroeste e região dos lagos. Posso dizer que eu vi desde muito pequeno, né, a construção de um sonho, né, em particular do meu pai, a princípio acompanhado de outras pessoas que ajudaram a realizar. E agora a gente vê já uma empresa madura que busca alçar voos cada vez maiores, né? Olha, eu acho fundamental a relação médico-paciente. Até assim, eu sou uma pessoa que dentro do consultório eu sou de um jeito, fora do consultório eu sou do outro. Eu acho que essa relação ela é uma relação sagrada. Eu não transfiro isso, por exemplo, para a rede social, nem para qualquer outro tipo assim, não é do meu feitio, não é talvez da minha geração, né? Eu acho que o momento de se abrir, de conversar, ter uma conversa sincera, de explicar as coisas é dentro do consultório. E agora fechando a nossa retrospectiva 2025 em clima natalino, né, gente? Que é o que pede o nosso mês de dezembro. Hoje é dia 26, pós-Natal. As cidades da região todas decoradas para receber os turistas, também para brilhantar ali esse período da população, da comunidade local. Tá tudo lindo. Vamos acompanhar como é que estão aí as decorações natalinas da região. O município de Macaé deu início à programação oficial do Natal Magia 2025. A abertura foi marcada pela inauguração da Vila do Noel, montada na Praia Campista, contando com um grande público. O espaço será um dos principais pontos de visitação durante as festividades, contando com pista de patinação, com piso que simula gelo, decoração temática, iluminação especial e uma programação voltada para toda a família. A vila funcionará diariamente das 7 às 11 da noite até o dia 4 de janeiro. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, o espaço ficará fechado para visitação. Ao todo, serão 23 apresentações até o dia 3 de janeiro. Durante a semana, o espetáculo terá início às 9 da noite. Aos sábados e domingos, o show começa mais cedo, às 8 da noite. A Prefeitura de São João da Barra antecipou a programação, prometendo encantamento, música e alegria em todos os distritos. A abertura oficial do Natal Mágico 2025 aconteceu na avenida principal com a tradicional caravana natalina, com o intuito de envolver moradores e visitantes em um ambiente de fé, união e celebração. De acordo com a Secretaria de Turismo, o evento foi planejado para proporcionar momentos de alegria e emoção para as famílias sanjoanenses. E em Campos, a Praça São Salvador passou a contar com uma programação regular de atendimento ao público na Casa do Papai Noel, onde podem ser registradas fotos com um bom velhinho. A presença do personagem, que marcou a inauguração da decoração natalina, entrou em agenda fixa às sextas, sábados e domingos, das 7 às 10 da noite. A decoração de Natal permanecerá montada na Praça São Salvador até o dia 8 de janeiro, permitindo que moradores e visitantes aproveitem a iluminação e os elementos cenográficos durante o período de férias.
E esses foram os principais destaques do ano de 2025. Tivemos muita informação, muita cobertura de qualidade. O J3 News sempre aqui firmando parceria mais uma vez com você, nossa população, população local e da região também. Em 2026 reafirmamos, né, esse compromisso, estamos juntos mais uma vez. Encerramos assim o nosso Manhã J3 de hoje. Semana que vem estamos de volta, o ano ainda não acabou, viu, gente? Então eu te aguardo a partir das 9h30 aqui, segunda-feira. Bom final de semana para você, para sua família. Curta com cuidado, se for pegar a estrada aí, com segurança. Tchau, tchau. Sabe o que torna a notícia tão especial? A conexão. Há 13 anos, o J3 News se conecta com você, levando jornalismo responsável, com informação e entretenimento de qualidade. O nosso compromisso é proporcionar uma experiência completa, com acesso nas redes sociais, site, televisão e o nosso jornal impresso. E estamos chegando ao fim de mais um ano, com a sensação de dever cumprido na missão de informar. Nós estivemos juntos nas principais coberturas de campus e região, além de produzirmos conteúdos diferenciados pensando no estilo de todos os públicos. Aqui você vivenciou momentos importantes, pensados para gerar uma maior conexão com o nosso público e parceiros. Foram 2 edições incríveis do J3 Drum Fest, o Arraiá J3 News, que é a festa mais bonita da cidade, além da festa de 13 anos do J3 News, que é sempre o evento mais aguardado do ano. A nossa troca com você é o que faz tudo ter sentido. Em mais um ano, celebramos a maior parceria de todas, a do J3 News com toda a população. Sempre com veracidade e transparência te deixamos por dentro da notícia. Desde grandes operações da polícia, denúncias relevantes, até o fortalecimento dos talentos e histórias campistas. Celebramos mais um ano de vivências compartilhadas, conquistas vividas e conexões fortalecidas. E assim reafirmando nosso compromisso com a verdade, com a criatividade e o diálogo que nos une a você. É com orgulho que finalizamos 2025, certos que a parceria entre nós se renova com ainda mais propósito e confiança. Obrigada por caminhar ao nosso lado, obrigada por se conectar conosco. Aqui no J3, a notícia é feita em equipe.